quando a gente pega eu pensei na primeira leitura que eu fiz do caso Dora, né, no meu primeiro estudo, e esse segundo estudo que eu estou fazendo agora, pensando assim, caramba, no primeiro estudo eu queria entender a psicanálise, no segundo estudo eu estou desconstruindo o que eu estava entendendo. E aí, quando eu penso, por exemplo, no Lacan, no texto Intervenção sobre a Transferência, de 51, eu fiquei assim, por que a gente nunca parou para... Óbvio, é uma pergunta muito abrangente, eu estou falando, na verdade, dos meus espaços de circulação. Sempre que a gente fala de Freud, a gente vai falar das 5 psicanálises, e uma é o caso Dora. Mas sempre que as pessoas vão falar do Lacan, eu nunca vi, e aí eu estou falando da minha experiência pessoal, não estou falando do universo, né? Mas por que eu nunca vi ninguém se perguntando por que Lacan focou em algumas questões e não em outras? Por que ele escolheu, né? E ele próprio não fala isso em nenhum momento. Ou seja, ele apagou toda uma parte do caso Dora, e ele escolheu quais eram os elementos que eram interessantes para uma nova leitura. Ou seja, ele estava fazendo uma crítica implícita ao texto do Freud, porque na medida em que ele não escolhe falar de um conjunto de questões, ele está dizendo, isso não me interessa. Mas ele não fala isso explicitamente. Ele, na verdade, está dizendo assim, olha, o Freud fez esse trabalho, ele fez um trabalho dialético, a análise é uma experiência dialética, ele remete aos gregos, né? É um trabalho em que você usa a palavra para reposicionar a pessoa diante do seu discurso. Ao reposicionar, novas verdades vão se desdobrando. Então, a análise é um trabalho de desdobramento, desenvolvimento de verdades. E aí, a verdade não é a verdade... Ah, tá ok. Vai lá, Juliana, boa consulta, até a próxima. Depois você pega a gravação aí, tá? Mas, assim, ele fala, a verdade não diz respeito a ser algo correto. A verdade é o próprio movimento do discurso produzindo algo novo. A cada novidade que se coloca, a cada reinvenção, você tem um desdobramento da verdade. Então, a verdade, não importa se ela é uma mentira, não importa se ela é uma ficção, o que importa é que o discurso se relança, e isso faz com que a pessoa se reposicione na sua relação, com o seu desejo, com as suas questões, etc. E aí ele vai tirar do caso de Dora somente o que ele queria para justificar essa tese. Em tanto de outras questões não aparecem. Né? Por exemplo, toda a discussão biológica do Freud desaparece. O Freud está ali nesse texto mostrando como que os processos biológicos eles vão ganhando sentido. E esse sentido vai produzindo sintoma. Então, um sintoma que antes era físico ganha um sentido e, portanto, se torna um sintoma psicológico. Né? A tosse, no primeiro momento, da hora tinha um problema de tosse no passado, mas a tosse naquele momento tinha outro sentido. Então, o Freud vai mostrando como que os processos psíquicos vão dando um novo sentido, uma nova camada para os processos físicos. O Freud ainda é um médico, né? Ele está passando da medicina para a psicanálise. E o Lacan já está no outro momento em que ele simplesmente recorta tudo isso do texto. Ele não usa isso, ele já está falando do discurso. É o movimento do discurso que importa. Tanto que as intervenções que são interessantes para ele são as intervenções em que o Freud faz sobre a palavra de Dora. As intervenções que o Freud faz sobre os comportamentos, o Lacan não se apropria. Então, por exemplo, Dora fica lá mexendo na bolsinha dela e o Freud fala, isso aí é um ato sintomático. Um ato sintomático porque você está repetindo alguma coisa e isso implica na satisfação de algum desejo que está aí. E aí ele vai falar de masturbação, ela está repetindo o movimento, né, ali com a bolsinha, e o Lacan não toca nisso. Agora, quando o Freud intervém numa frase dela, quando ela fala algo, por exemplo, fala de joias e remete a outra coisa, o Lacan pega. Então, ele pega, na verdade, todas as intervenções discursivas do Freud, não as intervenções comportamentais do Freud. Né? Quando ele interpreta comportamentos, o Lacan tira tudo. Então, isso vai pensar como que hoje, quando a gente vai ler esse texto, a gente também pode entender que a gente precisa, na verdade, buscar outras leituras mesmo. Quais são as novas formas de ler esse texto? O que estava implicado nesse texto que a gente precisa ler hoje e antes não? Tem um ponto, por exemplo, no último atendimento que o Freud conta, que Dora chega dizendo que não vai continuar. E aí o Freud fala assim, tudo bem, mas a gente vai fazer a análise mesmo assim hoje. Isso para mim é muito interessante, porque mostra como que ele não se sensibilizou com o fato de que a paciente está dizendo que não vai continuar o tratamento.
né? Ela estava, na verdade, se desconectando. Há uma crise se produzindo, e o Freud não se dá conta disso. Ele vai elaborar isso como transferência no tópico seguinte do texto, né? Aí é a primeira vez que ele elabora psicanaliticamente o termo de transferência. Ele já tinha usado o termo no texto, se eu não estou equivocado, da Projeto para uma Psicologia Científica, mas ele usou o termo transferência num sentido muito mais neurológico, transferência de cargas, de energias, né, no sentido dos neurônios mesmo. Mas ali ele começa a usar transferência no sentido de atualização de processos na relação com o outro, né? E enfim, as duas formas se conectam num sentido neurológico, num sentido psicológico, mas como que ele, no momento que a paciente chega dizendo assim, não vou continuar, ele não para dizer assim, vamos trabalhar essa questão hoje? E que hoje é uma questão para a gente. Um paciente que chega e fala, não, olha, não, eu estou com dificuldade, eu estou achando que não está dando certo, não está sendo legal, e aí? Ou seja, tem uma ruptura que está se produzindo aqui no tratamento, que a gente precisa manejá-la. Ele não faz isso, ele continua a sessão. E aí, no que ele continua, ele pergunta assim, há quantos dias você está pensando nisso? Ela fala assim, 14 dias. Aí ele vem, mete uma interpretação. Ele diz assim, 14 dias é como se você fosse uma governanta falando do tempo de encerramento do seu trabalho. E aí, essa análise que ele está fazendo, essa interpretação, melhor dizendo, Dora fala, pode ser, mas e aí? Aí o Freud começa a dar um tanto de explicações, né? Mas ali, quando ele faz essa analogia dela com a governanta, quando eu leio isso, me faz pensar em muitas coisas, assim, como que ele não estava pensando numa questão de classe ali. Por que ele fez aquele comentário? Qual era a motivação dele para pensar nisso? Me fez pensar, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, como seria pensar essa questão? Lembrando daquele filme Que Horas Ela Volta, vocês assistiram? Né? Ou seja, nas famílias abastadas, que têm condição, que se construíram no Brasil na condição de exploração de outras famílias, ou receberam, né, de herança, patrimônios, etc., provavelmente tem alguma linha aí com os processos de escravidão que aconteceram no país, ou se enriqueceram por algum motivo aí, vai saber qual, ou as famílias que se desenvolveram a partir de um certo momento, que cresceram, né, e se tornaram famílias burguesas, que são os trabalhadores que adquiriram algum outro nível financeiro, a gente sabe como que a empregada fica num certo lugar. E aí tinha um quartinho da empregada. Eu fico pensando como foram as análises que trabalharam com essas questões nos anos 70, 80 aqui no Brasil, que a gente sabe que tem uns quartinhos de empregada e que geralmente as empregadas no Brasil são mulheres negras, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o caso Hans não, desculpa, o caso do Homem dos Ratos, ele tem uma questão, porque a funcionária, a empregada, a governanta, tinha uma relação muito íntima, muito próxima com ele. E isso aparece na análise. Como a gente analisaria isso hoje, nas questões do Brasil de 2025? Né? Então, são esses pontos de releitura, né, que eu acho que vão fazendo a gente rever. E sim, voltando para fechar esse ponto na minha parte, deixo para vocês, até para a gente depois ir para o texto, como que o estudo do caso, voltando nessa reflexão, não está em questão, de fato, dizer exatamente ou somente como a gente deve conduzir. Quanto mais restrito ele for, quanto mais específico ele for em dizer como você deve agir, pior ele é. Porque ele não vai te fazer refletir, ele vai te fazer decorar. Eu acho que esse é um ponto que a galera das TCCs vive muito mais do que a gente. Porque o pessoal da TCC, os livros, os manuais, eles têm alguns exemplos de como é a condução do tratamento, que é essa condução muito ali, fala, o paciente fala, ele fala, então as respostas já estão todas prontas, todas muito bem resolvidas. Quando a pessoa chega na hora do atendimento, o paciente não é tão cooperativo quanto o paciente típico do caso lá apresentado. Nosso paciente está cheio de questões, inclusive se for uma pessoa que vem com muitas vulnerabilidades. Porque quanto mais vulnerabilidades, mais insegurança, mais sofrimento, mais dificuldade, mais questões com a confiança no outro, tudo está colocado. Então, como que a gente vai manejar esses casos? Então, quando um caso traz dilemas, questões, possibilidades, dúvidas, isso faz com que a gente pense. E aí, ao pensar, a gente expande, né, como
como a gente está colocando, a gente critica, a gente desenvolve o raciocínio, e aí a gente começa, de fato, a criar autonomia na nossa forma de construir um trabalho. O caso não fica tão explícito, né, tão simples, tão intervenção, situação X, intervenção Y, né, se você aprende isso, quando chega lá, você vai acessar uma situação A, não tem nem X, nem nada mais, só tem um A na sua frente, tem um número 3 na sua frente, por exemplo, e você está ali, putz, o que eu vou fazer com isso, né, então, você vai ter que manejar essa situação.